Meus queridos jovens, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus mais uma vez, vindo na casa do Senhor para estudarmos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, né? E vamos aproveitar esta noite e vamos mais uma vez compartilhar com vocês tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo e o comentarista passou para nós nessa lição. Estudamos, na primeira lição, que foi o que são promessas, né? Segunda lição, aliviando o sofrimento. Terceira lição, promessa nas bem-aventuranças. E hoje, vamos estudar a promessa do Espírito Santo. Graças a Deus, é um privilégio, mais uma vez, estar aqui falando de uma pessoa tão importante, que é a terceira pessoa da Trindade de Deus. E uma pena nós não podemos estarmos juntos, assim, unidos, no momento que vamos passando, um momento difícil aí que estamos passando, mas graças a Deus por isso nós continuamos falando da palavra de Deus e nós estudando também. Acredito que vocês também deram aquela lidazinha básica aí em casa e aproveitando a oportunidade que todos de quarentena, e vamos fazendo assim que o Espírito Santo de Deus se agrada da nossa atitude, lendo, fazendo, aproveitando a pouca oportunidade que temos, ou que se temos bastante também, aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para nós, que é um grande aprendizado. Eu quero deixar para vocês aqui, logo no início dessa noite, uma oração para a gente abrir nossa escola, para apresentar nossa escola de hoje. O nome dele é mais ou menos assim, Rai Rum Nibal. Ele faz uma oração sobre três palavras cujo significado diz assim: serenidade, coragem e sabedoria. Serenidade, neste momento de caos. Coragem, para enfrentar apesar do medo. E sabedoria, para fazer as coisas certas na primeira vez. Isso foi o que Rai Rum Nibal falou. Olha na oração dele, diz assim: Deus, dai-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dai-me coragem para mudar aquilo que pode ser mudado. E dai-me, sobretudo, sabedoria para distinguir uma da outra. Fica com essa lição aí, com essa oração de Rai Rum Nibal, um russo que fez essa linda lição, que nós possamos aí tirar proveito dessa lição dele, dessa oração, perdão. E vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de hoje, para a gente ganhar tempo, a promessa do Espírito Santo. Tem o nosso texto de referência aqui, que é João capítulo 4, versículos 16 a 20, e vamos entrar logo para o versículo do dia, que é o nosso ponto-chave aqui da nossa lição. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Na verdade, aplicado, diz assim: ao ascender aos céus, Jesus fez uma grande promessa de que não nos deixaria órfãos. E hoje, em cumprimento à sua palavra, ou à sua promessa, temos o Espírito Santo, nosso ajudador. Os objetivos da lição são os seguintes: entender quem é o Espírito Santo, compreender qual a função do Espírito Santo e identificar quando essa promessa se cumpriu. 3 pontos importantes sobre o Espírito Santo: entender o que é ele, é o Espírito Santo, compreender qual a sua função e quando ele se cumpriu. Verdade aplicada diz assim: ao ascender ao céu, Jesus fez uma grande promessa de que não nos deixaria órfãos. E hoje, em cumprimento da sua promessa, temos o Espírito Santo, nosso ajudador. Um momento de oração. Oremos para que o Espírito Santo nos ajude a perseverarmos em nossa caminhada cristã. E
Por mais que não estamos enfrentando assim, praticamente os trabalhos da igreja, reunidos, mas que nós possamos fazer com que a palavra de Deus se cumpra em nossa vida a cada dia. Vamos lá, para darmos sequência logo à nossa escola de hoje. Vamos entrar para a introdução, para a gente ganhar tempo, porque o tempo aqui é curto. A introdução diz assim: Jesus fez uma grande promessa para a sua igreja, o envio daquele que o representaria a todos os homens que o aceitassem, um amigo, um consolador, um intercessor. Estamos falando da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Que Ele possa nos instruir e abrir nossa mente, nosso coração esta noite para a gente guardar a palavra que é o que nos representa aqui na terra, e que é por isso que a palavra de Deus diz que se pecarmos contra o Pai, contra o Filho, tem perdão, mas se pecarmos contra o Espírito Santo, não tem perdão nem aqui, nesse século vindouro, porque Ele é quem nos representa aqui na terra. O ponto-chave diz assim: as belas mensagens de grandes pregadores, os filmes que fazem chorar, as belas histórias, os renomados livros, nada disso terá efeito para convencer o homem do pecado, se não houver a ação do Espírito Santo. Ele é quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Primeiro tópico diz assim: o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso significa que, apesar de ser uma pessoa distinta do Pai e do Filho, Ele é Deus. Pois as três têm a mesma essência divina. Disse certa feita John Wesley: diga-me como pode haver três velas neste recinto e apenas uma luz, e então lhe explicarei a Trindade. Palavra bonita. E ele estava no início. Tópico 1. Apesar do Espírito Santo ter uma aparição mais plena, não só no Novo Testamento, no Antigo Testamento, percebemos a presença do Espírito no início de todas as coisas. O livro de Gênesis desmistifica muita coisa concernente à pessoa do Espírito Santo, onde é possível o ver na criação dos momentos. Na primeira aparição, fica muito claro o Espírito Santo de Deus presente. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso nós estamos falando do Espírito Santo, que desde o início já fazia parte da Trindade de Deus, e isso é a prova de que Deus, quando fala sobre o Espírito, a ação do Espírito Santo, da Trindade, das três pessoas que compõem o Espírito Santo, que compõem a Trindade de Deus, o Espírito Santo estava presente, por mais que não era tão divulgado, que as pessoas falam só mais em Deus, mas Jesus estava presente, mesmo na criação, como falamos na escola passada, que Jesus falava que Deus, quando o homem caiu, Deus falava em Adão, que ele falou assim: façamos o homem segundo a sua imagem e a nossa semelhança. E depois, quando Adão também, isso foi na criação, e quando Adão caiu, Deus falou para o Espírito Santo e para Jesus: sabemos que o homem é como um de nós, agora depois de ter pecado, para que ele não lance sua mão, né, agora na árvore da vida, e permaneça um imortal no pecado para sempre. Deus lançou Adão fora do paraíso, como nós já estudamos na lição próxima passada. Já no segundo momento, é necessária uma pequena análise, pois Deus faz, quando cria o homem, usa o verbo fazer no plural, trazendo o significado de que aquele momento o Pai, o Filho e o Espírito Santo criam o homem
à sua imagem e semelhança. Um Deus trino, criador, Deus trino criando um homem trino, com corpo, alma e espírito. Aí diz assim, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a face da terra. Portanto, está aí, Deus no início, né, nos dá parece uma injeção de ânimo em nós, para que nós não nos sintamos só a partir quando Jesus parte para a terra que ascende aos céus, ele dando uma injeção de ânimo. Isso não fica os desanimados. Não desanime, porque vocês não ficarão só, não ficarão sozinhos, desamparados. Ele diz mais na frente, eu enviarei o Consolador, que ficará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos lá. 2. Ele é Deus. O Espírito Santo, como visto anteriormente, não é uma energia, ou um poder, ou uma força cósmica. Deus o trata assim, como uma pessoa dotada de personalidade. O Espírito Santo fala, pensa, sente. Está lá, quando ele fala, está em Atos capítulo 13, versículo 2. Pensa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. E sente. E se sente. Em Efésios capítulo 4, versículo 30. E tem vontade. Atos 16, versículo 7. Refletindo, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Significa ser dominado pela palavra de Deus. Quando a palavra nos domina, o Espírito Santo nos controla. Pois bem, vamos passar aqui para o tópico 3, que diz assim, ele é incrível. O Espírito Santo não foi uma promessa descabida, aleatória, ou simplesmente para vedar a brecha da ausência de Jesus. Pelo contrário, ele foi enviado com objetivos claros e extremamente maravilhosos para a vida dos servos de Deus. Veio como revestimento de poder para que os discípulos pudessem anunciar com ousadia a palavra que transforma. Foi quando Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Foi aí que Jesus mandou que seus discípulos fossem para Jerusalém e ficassem lá até que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo, para que eles fossem revestidos, força, revestimento, para sair pelo mundo com ousadia pregar a palavra de Deus. Nós temos um exemplo muito grande, Pedro. Quando Pedro, ousado, chegou no meio, lá na Porta Formosa, que falou para aqueles homens, logo após já ter curado aquele homem de cego de nascença, ele disse, aquele coxo, perdão, ele disse, dá-lhe uma esmola. Ele disse, nós não temos prata e não temos ouro, mas o que temos eu te digo, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Essa foi a palavra que Pedro disse, ousado, cheio do Espírito Santo, aquele Espírito Santo que Jesus, quando se acendeu ao céu, deixou o derramamento sobre ele e tomou tudo da carne e deu ousadia para que os servos deles pregassem esse evangelho. Então diz a palavra de Deus, naquele dia se salvou quase 5.000 almas. Foi uma pregação, um grande missionário na Porta Formosa, que Pedro e João, cheio do Espírito Santo, ousado por aquele poder que é invisível, né? Que a gente só ouvia falar, que Jesus disse, eu vou, mas enviarei ele. Por mais que as pessoas não vissem o corpo presente de uma pessoa ali, mas sentia a unção do Espírito Santo e via que quando os homens de Deus abriam a boca com ousadia e falavam, o Espírito Santo, aquele que representava Jesus na terra, agia em lugar de Jesus Cristo. Diz assim, agora o 3.1.
ele convence o pecador. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porém, se eu não for, o Consolador virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, quando ele vier, convencerá o homem e o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém? As belas mensagens de grandes pregadores, os filmes que fazem chorar, os renomados livros, nada disso terá o efeito para convencer o homem do pecado, se não houver a ação do Espírito Santo, pois ele é quem convence o pecador de seus pecados. Em todo o tempo, ele nos apresenta Jesus. Isso já estamos ali quando o Espírito Santo, em todo momento que os homens de Deus se sentiam talvez meio dispersos, fracassados, o Espírito Santo prometido por Jesus, Jesus disse que não ficaríamos sós e que tinha um Consolador. No momento de grandes aflições, ele tinha sempre um amparo, era só quando ele se dedicava ao Senhor e pegava com ousadia, o Espírito Santo estava presente, estava pronto para atender nas suas necessidades. Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco todos os dias. E para nós, irmãos, só depende do ser humano. Se ele, com verdade, buscar a face do Senhor, se converter, como diz lá em João 7,14, dos seus maus caminhos, buscar o Senhor ouvirá do céu, o Espírito Santo intercede ao nosso favor. Diz a palavra de Deus que ele chora com gemidos inexprimíveis quando se depara com um homem caído, ou jogado, ou desprovido de forças. Ele está pronto, basta você buscar, basta você se dedicar. Então, meus queridos amigos, meus jovens, meus irmãos, não extingais o Espírito Santo de Deus. Buscai o Espírito Santo. Coloque na posição que o Espírito Santo de Deus nos quer. Que Deus já fez a parte dele. Jesus já fez também a sua parte. Ascendeu o céu e foi embora. Estamos aguardando para o dia do arrebatamento. E agora só nos resta aqui o Espírito Santo na terra, que ele quem nos representa. Eles que recebem os nossos pedidos, levam a Jesus, e Jesus apresenta a Deus e Deus executa a obra. Essa é a grande verdade. Não devemos esperarmos por Jesus para resolvermos nada aqui na terra, que Jesus já fez a parte dele. Agora basta nos colocarmos na presença de Deus, Deus e Espírito Santo, quem eu falo, que ele é quem intercede por nós na terra. E diz a palavra de Deus: se cometemos algum pecado contra ele, não temos perdão algum, porque ele é o nosso representador na terra. Eu quero só deixar que Jesus disse: importa que eu vá, e que se eu não for, só relendo, ele não virá. E quando ele virá, convencerá o mundo de seu pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João capítulo 16, versículo 18. Em todo o tempo, ele nos apresenta Jesus. Ele é quem é capaz de fazer isso. Representa Jesus na terra, e nós possamos nos colocarmos na presença de Deus, sermos fiéis a Deus, Jesus e ao Espírito Santo, que é quem nos representa. Fazendo assim, estamos cumprindo a nossa missão, como obedecendo à Trindade de Deus. Deus como Pai, Criador, Jesus como Filho, que executou a obra, e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador e o nosso intercessor diante da terra, aqui na terra. Diante de Deus e de Jesus Cristo, o Espírito Santo é quem faz a nossa parte, de quando nós nos abrimos nosso coração, nos entregamos a Ele e nos rendemos embaixo do poder que Jesus outorgou. Isso, o Espírito Santo agora tem todo o poder na terra como ele teve. E essa parte hoje
foi incumbida ao Espírito Santo. Isso só depende de nós. Que Deus nos abençoe e que assim estaremos na próxima lição aqui juntos para louvar, bendizer o nome do Senhor. Espero que já seja já essa última escola online, né? Que nós possamos estar reunidos na próxima escola. Eu já estou sentindo saudade de vocês, porque vocês me ajudam muito no decorrer da escola. Eu não faço a lição, mas a gente compartilha junto. Isso é um prazer muito grande. E ter com vocês, junto comigo, para a gente compartilhar os momentos abençoados, que é estudar a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé. Amém?